Olá, jovem, seja bem-vindo a mais uma aula aqui de recuperação no YouTube. Meu nome é Wilson Faustino, sou coordenador na região de Fortaleza. E hoje nós vamos ver juntos aqui o domínio doutrinário, focado na escritura de 2 Nef 32, 8 e 9, que é uma escritura de domínio mesmo, né? Você já deve ter estudado sobre ela antes, mas nós vamos revisá-la de modo que você aumente a compreensão da doutrina, que você consiga viver essa doutrina, sinta o desejo e saiba como ensinar outras pessoas, tá bom? Antes de nós prosseguirmos, eu peço por gentileza que você se concentre totalmente nesses poucos minutos que nós estaremos juntos aqui nessa aula, e peço também para que nesse ambiente nós consigamos ter o Espírito conosco e possamos aprender dele, que é o verdadeiro professor. Tá bom? Vamos adiante. Vamos ver a escritura em si, né? Como eu falei anteriormente, você já deve ter visto esse bloco antes. É um bloco conhecido, é uma escritura conhecida. Mas contextualizando, Nef, no capítulo 31, estava ensinando sobre a doutrina de Cristo, né? Que é fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo. E ele, inclusive, faz a pergunta se depois de nós sermos batizados, se tudo terá sido feito. E ele mesmo responde dizendo que não. E aí ele dá mais algumas orientações. Então, imagina que ele estava falando sobre isso, e ele prossegue agora no capítulo 32, falando de um assunto muito importante. Vamos ler juntos. No versículo 8 do capítulo 32 diz: E agora, meus amados irmãos, percebo que ainda meditais em vosso coração, e é-me doloroso falar-vos sobre isso, porque se desseis ouvidos ao Espírito que ensina o homem a orar, saberíeis que deveis orar. Porque o Espírito mau não ensina o homem a orar, mas ensina-lhe que não deve orar. Mas eis que vos digo que deveis orar sempre, e não desfalecer, e nada deveis fazer para o Senhor, sem antes orar ao Pai em nome de Cristo, para que Ele consagre para vós a vossa ação, a fim de que vossa ação seja para o bem-estar de vossa alma. Veja, aqui tem uma doutrina, né? Nós reconhecemos a doutrina da oração, da importância de orar, e nós temos um princípio, nós podemos identificar um princípio. O princípio a gente consegue identificar numa frase cujo formato seja se tararará, eu fizer tal coisa, né? Então tararará, ou seja, tal coisa vai acontecer. Tem uma ação minha e um resultado dessa minha ação. Então, qual é o princípio que nós conseguimos identificar aqui, deixado por Nef? Se eu orar sempre, o Senhor vai consagrar todas as minhas ações de modo que elas se revertam para o meu bem. Se eu orar sempre, então o Senhor vai consagrar as minhas ações de modo que elas resultem para o meu bem. Esse é um princípio que pode ser encontrado aí, né? É interessante ver que o Espírito ensina o homem a orar. O Espírito nos ensina a orar. É importante ter o Espírito para orar, ou mesmo que nós não tenhamos, ao orar, nós teremos o Espírito conosco. E ele nos orienta, ele nos incentiva, ele nos persuade a orar. Se nós não temos o desejo de orar, então o espírito mau é que tem feito isso, né? Nós sabemos que existe uma batalha espiritual e a oração é tão importante que, com certeza, Satanás não vai desejar que eu e você façamos oração em nenhum momento, né? Mas aí Nef enfatiza:
no versículo 9. Deveis orar sempre. E aí, mais uma ênfase. Nada deveis fazer para o Senhor sem antes orar ao Pai, em nome de Cristo. E o resultado, para que Ele consagre para vós a vossa ação, a fim de que a vossa ação seja para o bem-estar de vossa alma. Interessante pensar em tudo isso, dá para debatermos sobre esse assunto de diversas formas. Eu separei aqui algumas atividades e a primeira coisa que eu gostaria que você fizesse é linkar esse conteúdo, essa mensagem que se encontra aí nesses dois versículos, à referência da Escritura. Então, qual é a mensagem do bloco? Orar sempre. E isso está onde? Em 2 Nef 32, 8 e 9. Então, para nos ajudar nisso, pensa no seguinte. Eu coloquei uma frase e você pode criar sempre uma frase para te ajudar a lembrar de certas coisas. Quando você está tentando memorizar, né? Então, por exemplo, para eu lembrar que em 2 Nef 32, 8 e 9 existe a mensagem de orar sempre, então você pode usar como exemplo essa frase aqui, ó. 2 Nef, Ana orou 32 horas por dia, deu entre 8 e 9 cambalhotas e depois dormiu para sempre. Uma coisa bem louca, né, nesse texto aí, bem diferente, não tem pé nem cabeça, e é para ser assim, porque o cérebro ele olha para isso e diz, que loucura é essa, né? Que frase é essa, sem cabimento? Isso chama a atenção dele e faz com que ele lembre do que é para ser memorizado. Então, na frase segundo Nef, ou seja, de acordo com Nef, Ana orou 32 horas por dia, deu entre 8 e 9 cambalhotas e depois dormiu para sempre. Aqui nós vamos na frase segundo Nef 32, 8 e 9, inclusive está marcado em verde. E qual é a mensagem? Está marcado em roxo aí, orar sempre. Essa é só uma opção, um exemplo de maneira que você pode utilizar para memorizar a mensagem e a referência dessa mensagem, né? Então, mais uma vez, segundo Nef 32, 8 e 9, fala sobre orar sempre. E aí você pode usar essa estratégia aí para as outras escrituras que você precisa lembrar, tá bom? Adiante, eu queria mostrar para vocês uma outra ferramenta que pode ajudar muito na memorização, que é o aplicativo Domínio Doutrinário. Você já deve ter ouvido a respeito dele, você já deve conhecê-lo. Se não, estou apresentando para você agora. Lá em cima, aqui ó, tem a logo do aplicativo e o nome dele, Domínio Doutrinário. Então eu vou te pedir agora, caso você não tenha, entra lá na sua loja de aplicativos e baixa esse aplicativo, tá bom? Domínio Doutrinário. Está disponível para Android e está disponível também na loja da Apple, tá? Veja aqui, eu coloquei algumas telas para poder você já se familiarizar com elas. Aqui, quando você abre o aplicativo, você vai ver 4 itens, né? Um é memorizar, que é o que nós vamos usar daqui a pouco. Outros são cartões, e esses cartões, você escolhe as escrituras que você quer memorizar, e ele vai mostrar de um lado do cartão a referência da escritura, para que você diga qual que é a mensagem que está ali, qual que é o conteúdo daquela escritura, e aí quando você clica ele mostra o verso do cartão, para confirmar se você acertou ou não qual era a mensagem da escritura. Tem um quiz, né? Tem perguntas e opções
E ali você clica, inclusive dá para fazer de atividade na classe do seminário, na atividade dos jovens, enfim, na sua reunião familiar. Você pode usar esse quiz, né? Tem a pergunta com as opções e você precisa acertar qual daquelas opções é a correta. Mas hoje nós vamos utilizar aqui o memorizar, tá bom? É isso que nós vamos utilizar hoje. Então, quando você clicar em memorizar, vai aparecer as 4 obras padrão da igreja, né? Velho Testamento, Novo Testamento, o Livro de Mórmon e Doutrina e Convênios. Então, nós vamos focar aqui no Livro de Mórmon, você está vendo aí na segunda tela, e você está vendo que lá na quarta escritura nós temos 2 Nef 32:8 e 9. Então, você clica ali em 2 Nef 32:8 e 9 e vai aparecer a terceira tela com a escritura. Veja que tem uma barra lá embaixo, em verde. Nessa barra você consegue puxar para a esquerda e para a direita. Quando você puxa para a esquerda, vai reduzindo a quantidade de letras das palavras da escritura. Você está vendo aí, ó, 2 Nef 32:8 e 9. Na terceira tela ele está completo. Na quarta tela, como eu puxei a barra lá embaixo, ele tirou várias palavras. Então a ideia é que você consiga, fazendo isso gradualmente, né? Você quer memorizar essa escritura, então você vai lá, puxa só um pouco da barra para que tirem apenas algumas letras, e aí você vai falando, e aos poucos você vai puxando para a esquerda e reduzindo a quantidade de letras até que fique quase sem nada e você consiga dizer toda a escritura, porque você memorizou a escritura, tá bom? Então essa é uma excelente ferramenta que eu convido você a deixar aí no seu celular para você usar para memorizar as escrituras todos os dias. E o elder Richard J. Scott, que foi um dos apóstolos já falecido, ele ensinou que quando nós memorizamos uma escritura, nós fazemos um amigo que vai estar conosco quando nós precisarmos dele. Então, você memoriza a escritura agora e na hora que você tiver uma necessidade, seja porque você precisa dar um discurso, dar uma mensagem, seja porque você está passando por um problema pessoal, aquela escritura virá à sua mente, ao seu coração, porque você já memorizou ela antes e ela vai te lembrar da doutrina, do princípio e do que você deve fazer para resolver aquela situação, tá bom? Então, fica aí o convite, deixa esse aplicativo aí e faz essa tarefinha, especialmente nessa escritura de 2 Nef 32:8 e 9, tá bom? Dá uma pausa, mexe um pouco, dá uma pausa aqui no vídeo, mexe um pouco aí no aplicativo, tenta memorizar, como se estivéssemos aqui numa sala de aula, tá bom? E aí depois você segue adiante. E seguindo adiante, então, eu vou te pedir uma segunda coisa. Nós falamos sobre 2 Nef 32:8 e 9. Nós vimos aqui formas de memorizar. Nós identificamos um princípio, né? De que se eu orar sempre, o Senhor vai consagrar as minhas ações, ou seja, vai me abençoar, vai me ajudar, vai me instruir, vai me orientar quanto ao que eu devo fazer. Mas eu preciso orar, eu preciso pedir a Ele isso, eu preciso demonstrar humildade e aquilo que eu for fazer será revertido para o meu bem-estar, porque eu orei ao Senhor. Então, é um princípio que nós identificamos aí nessa doutrina sobre a oração dessa escritura, né? Então, agora, eu vou te pedir a gentileza de fazer uma coisa. Pausa o vídeo agora, por favor, e toma aí 2 minutos, 3 minutos. Escolhe um amigo ou uma amiga, ou um familiar e explica para ele ou para ela essa escritura de 2 Nef 32:8 e 9. Tá bom? Um exemplo seria como você mandar uma mensagem para Maria, está aí nesse exemplo, dizendo: olá Maria, tudo bem?
ela vai responder, e aí você diz: eu gostaria de compartilhar uma escritura contigo, e o que eu entendi dela. Tem um minuto? E ela, como sua amiga ou parente, ela vai dizer: tudo bem, escreve aí, e, vamos conversar a respeito. Você pode ajudar a Maria, nesse caso aqui desse exemplo, a entender por que nós precisamos orar sempre, tá bom? Então, toma um tempo, pausa o vídeo, por favor, agora, e faz essa tarefa, tá? Já fez? Tá bom. Então, eu não consigo ver se você fez ou não, mas Deus está vendo. Não esquece disso. Tá? E é importante que você pratique, que você faça essas tarefas, porque a ideia é que você aprenda pelo Espírito. Mas o Espírito só age de acordo com a sua ação. Ele reage à sua ação. Você sinaliza para ele que você quer aprender, e é por meio desses exercícios de participar ativamente. O Espírito percebe isso e diz: opa, ele ou ela está fazendo algo, e eu vou então confirmar a verdade, vou ensinar, vou instruir. E cada vez que você faz mais alguma coisa, ele vai dizer: opa, ele está interessado mesmo, ela está interessada mesmo. Então eu vou dar mais, vou revelar mais, vou ensinar mais. E a gente precisa disso, tá bom? Então fica aí esse exercício. Vamos falar um pouco agora, ainda sobre esse tema da oração, mas vamos relembrar algumas coisas que você provavelmente já viu nos anos anteriores ou no começo do semestre, porque foi tratado sobre isso, mas eu preciso relembrar isso para você, tá? Que é sobre adquirir conhecimento espiritual. Todos nós precisamos entender como Deus pensa, como Ele age, obter o conhecimento que Ele tem, né? Nós precisamos disso para o nosso bem-estar espiritual, não só nós, como da nossa família, dos nossos amigos, para aqueles que nos rodeiam. Para adquirir esse conhecimento vindo de Deus, existem 3 princípios que nós precisamos seguir para aprender e entender a verdade eterna, como diz aqui, né? E para solucionar dúvidas e problemas. Então, se você precisa aprender a entender uma verdade eterna e solucionar dúvidas e problemas, então esses 3 princípios aqui devem ser seguidos por você. O primeiro é agir com fé, o segundo é examinar conceitos e perguntas com a perspectiva eterna, e o terceiro é buscar mais entendimento por meio de fontes divinamente atribuídas, ou seja, fontes dadas por Deus. E aí eu queria que nós fôssemos lá no site aqui, e até vou ensinar como que você encontra, porque esse conteúdo ele está num material voltado para os alunos. Então, imagina que eu vou abrir para você o site da igreja, e perceba, deixa eu colocar aqui em português, isso também está no seu aplicativo. Eu vou mostrar como se fosse no aplicativo, tá bom? Então, deixa eu puxar um pouco para cá. Perceba que aqui, ó, em bibliotecas, lá em cima, Biblioteca do Evangelho, que é o mesmo Biblioteca do Evangelho que você tem aí no seu celular, né? Então, você vem aqui, ó, deixa eu puxar aqui, para não atrapalhar. Pronto, você tem aqui livros e lições, seminário, e aqui tem um documento chamado Documento Principal de Domínio Doutrinário. Ele é exclusivamente para os jovens, para os alunos. Você clica nele, e aqui tem, ó, adquirir conhecimento espiritual.
É nisso que nós vamos abrir agora e vamos dar uma olhada nesse assunto, tá bom? Mas eu vou pegar aqui desse outro site apenas para facilitar, que ele não tem a marcação de parágrafo, que me incomoda um pouco, como tem ali no outro. Mas aquele lá é o mesmo conteúdo desse aqui, tá? Então, agir com fé. Vamos aqui ler juntos. Agimos com fé quando escolhemos confiar em Deus e o buscamos em primeiro lugar por meio de oração sincera, estudo de seus ensinamentos e obediência aos seus mandamentos. Ao buscarmos aumentar nosso entendimento e resolver preocupações, é importante confiarmos no testemunho que já temos de Jesus Cristo, da restauração e de seu Evangelho e dos ensinamentos dos profetas ordenados, de seus profetas ordenados. O elder Jeffrey A. Holland ensinou: quando chegarem esses momentos e surgirem esses problemas, cuja resolução não seja iminente, preservem o que já conquistaram e permaneçam firmes até adquirirem conhecimento adicional. E aí você pode ler o restante aqui do próximo parágrafo, mas a ideia do agir com fé é: você tem aprendido muitas coisas na igreja, você tem sentido muitas coisas. Se um dia você se deparar com uma dúvida, precisa, primeira coisa, saber que tem que confiar em Deus, compreender que Ele não revelou tudo ainda. Tem coisas que vão ter resposta, tem coisas que não terão resposta, e está tudo bem. E um ponto também é que não tem problema ter dúvidas. Foi de uma dúvida que fez com que José fosse orar no bosque e teve a primeira visão. Então não é um problema ter dúvida, né? Mas você não pode, não é sábio jogar tudo que você sabe e que você já sentiu, o seu testemunho a respeito de muitas coisas, jogar tudo fora por causa daquela dúvida. Não. Você pega aquela dúvida e busca conhecimento para sanar aquela dúvida. E precisa agir confiando em Deus, tá? Se ela tiver resposta, você vai encontrá-la em algum momento. E talvez demore tempo, né, mas você vai encontrar a resposta. Se ela não foi revelada ainda, você precisa guardar ela na estante das dúvidas, e você sabe que ela está lá e que em algum momento Deus vai revelar aquilo, essa resposta para você, seja nessa vida ou na próxima, mas Ele vai mostrar todas as coisas, tá? Então, a primeira coisa é agir com fé diante de uma dúvida ou de um problema. Precisamos agir com fé, tá? Segunda coisa é examinar. O segundo princípio é examinar conceitos e perguntas com a perspectiva eterna. Às vezes a gente olha para os problemas de uma forma muito frontal. Imagina uma floresta na frente. Se você vai para a frente dela, você só consegue ver as árvores ali da frente, né? Umas 10 árvores, umas 15 árvores. Mas se alguém te levar para um helicóptero e você subir, você vai conseguir ver a floresta inteira e ver que ela é bem mais profunda e é bem mais de um tamanho muito maior do que o que parecia anteriormente, né? Então precisa examinar conceitos e perguntas de uma perspectiva eterna, ou seja, da perspectiva de Deus, de como Ele vê, né? E aí ele diz aqui: para examinar conceitos doutrinários, perguntas e problemas sociais com a perspectiva eterna, devemos considerá-los no contexto do plano de salvação e dos ensinamentos do Salvador. Devemos buscar a ajuda do Espírito Santo a fim de ver as coisas como o Senhor as vê. Até mesmo perguntas relacionadas a eventos históricos tenham de ser examinadas com a perspectiva eterna. À medida que permanecemos firmes em nossa confiança em nosso Pai Celestial e em seu plano de salvação, somos capazes de ver os problemas de maneira mais clara. Também pode ser útil analisar as questões históricas no contexto histórico, considerando a cultura
e as normas da época, em vez de impor perspectivas e atitudes atuais. É importante lembrar que detalhes históricos não possuem o poder salvador das ordenanças, dos convênios e da doutrina. Distrair-nos com detalhes menos importantes e acabar perdendo o desenrolar do milagre da restauração é como passar um longo tempo analisando uma caixa de presentes e ignorar a maravilha do presente em si. Então, de tudo, independente de qual seja a dúvida, lembrar sempre que, mesmo que haja alguma dúvida sobre algo histórico, o mais importante de tudo são as ordenanças, os convênios e a doutrina. Isso é o que de fato importa. Tá? E as outras coisas nós vamos compreendendo, vamos observando, vamos aprendendo, mas o que importa são essas três coisas: ordenanças, convênios e doutrina. E terceiro princípio é buscar mais entendimento por meio de fontes divinamente atribuídas, ou seja, buscar mais entendimento por meio de fontes dadas por Deus. E nós não vamos ler aqui, mas Deus ele tem uma maneira de mostrar a verdade, e essas fontes elas são confiáveis. E quais são essas fontes para você descobrir a verdade? Seus pais, seus líderes, as escrituras, os profetas e apóstolos da igreja, o site da igreja é uma fonte confiável, o aplicativo Biblioteca do Evangelho. Então, tudo isso, e tem muito conhecimento nessas fontes, são fontes atribuídas por Deus, dadas por Deus para nos ajudar a compreender, a tirar dúvidas, a buscar conselhos aos nossos problemas. Então, nós não precisamos confiar naquilo que nós pesquisamos no Google, porque ali tem de tudo, a opinião de várias pessoas, visão de várias pessoas, sejam elas boas ou más. Tem verdades, tem mentiras, tem verdades misturadas com mentiras. Então, não adianta tentar beber de uma fonte que não seja pura. Melhor buscar a água pura. Então, busquemos nas fontes dadas por Deus para que a gente entenda com pureza isso, tá bom? Então, voltando aqui para a nossa apresentação, nós vimos aí os três princípios para se adquirir conhecimento espiritual, tá? Agora, tenta imaginar isso aqui. Você recebe uma mensagem de um amigo e a mensagem diz o seguinte: enquanto ouvi um discurso na igreja, percebi que, em vez de me ajudar a me conectar com o Pai Celestial, minhas orações se tornaram rotineiras. Sinto que não recebo mais as respostas para as minhas orações. Estou começando a me preocupar com o que o Pai Celestial sente a meu respeito. Eu quero ter essa conexão de novo. Espero que possamos conversar amanhã para que você possa me ajudar a descobrir o que fazer. Você recebeu essa mensagem. O que você responderia para esse jovem, para esse seu amigo? O que você poderia usar para ajudá-lo? Que fontes dadas por Deus você poderia utilizar para ajudar esse jovem? Lembrando das fontes confiáveis dadas por Deus: seus pais, seus líderes, as escrituras, os profetas e apóstolos, o site da igreja, o aplicativo Biblioteca do Evangelho. Todas essas são fontes dadas por Deus, são confiáveis. Será que alguma delas pode ajudar o seu amigo de alguma maneira? Pensa um pouco a respeito. Se quiser, faz uma pausa agora nesse vídeo e pensa. Leia novamente a mensagem que ele mandou e tenta encontrar uma resposta. Tá bom? Faz isso agora. Se você fez, uma das opções de sugestão que eu posso dar para essa mensagem é que você pode enviar uma mensagem para um dos pais ou líderes da igreja pedindo ajuda com possíveis respostas. Então, talvez você não tenha uma resposta,
mas seus pais ou líderes podem ajudar com isso. Você também pode pesquisar nas escrituras ou no site da igreja a respeito disso, sobre oração. Você pode ver lá no YouTube, no canal da igreja, sobre oração, mensagens edificantes. Você pode até utilizar uma mensagem compartilhada por um profeta numa rede social ou numa conferência geral. Enfim, tem inúmeras coisas que você pode utilizar para ajudar, e o Espírito vai te guiar nisso. Ele vai te ajudar a saber qual resposta você daria para esse jovem, tá bom? Do seu amigo. E essa citação pode ajudar, né? Do presidente Brigham Young, quando ele disse: não importa se temos vontade de orar, quando chegar o momento de orar, oremos. Se não nos acharmos dispostos a orar, devemos orar até que estejamos. Ou seja, se não estamos dispostos a orar, dobra o joelho, mesmo sem vontade, e fica lá até que a vontade apareça. Mas nós precisamos orar, tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês hoje, para conversar com você hoje, jovem que aqui assiste. Ficam aí as 3 perguntas, né? Cada aula nós temos temos 3 perguntas que devem ser respondidas, e aqui na descrição do vídeo tem o link do formulário, que você coloca o e-mail do seu professor, da sua professora, coloca as 3 perguntas, responde elas e envia para o seu professor, tá? Então, a primeira pergunta é: quais são os 3 princípios para se adquirir conhecimento espiritual? Segunda pergunta: como esses princípios podem me ajudar a resolver um problema ou dúvida atual? E terceiro: como posso melhorar as minhas orações? Fica então o convite para que você faça isso, responda essas perguntas após uma ponderação e envie para os seus professores, para a sua professora, para que seja contada a sua recuperação dessa aula do dia 2 de abril. Tá bom? Sem dúvida, a oração é uma ferramenta muito forte de conexão com Deus e precisa ser utilizada sempre. De manhã, de tarde, à noite, na escola, mentalmente, no ônibus, onde quer que você esteja. Essa conexão de oração com Deus vai te dar poder, e um poder que não viria de outra forma. E eu compartilho isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Até mais, nos vemos adiante. Tchau, tchau.